Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esse devocional, mas esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Nós estamos nesta jornada linda e abençoada por Deus, lendo e meditando a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica. Segundo aos Tessalonicenses, nós já estamos no capítulo 2. Hoje a nossa leitura será do versículo 10 ao versículo 17. E nós estamos, essa carta que o apóstolo Paulo escreve, essa segunda carta aos irmãos tessalonicenses, tem um propósito semelhante ao de primeiro aos Tessalonicenses. As duas cartas. Primeiro, animar seus novos convertidos perseguidos. 2, exortá-los a dar bom testemunho cristão e a trabalhar cada um pelo seu sustento. E terceiro, corrigir certos erros doutrinários sobre eventos dos tempos do fim, ligados ao dia do Senhor, o dia de Cristo, que nós lemos no capítulo 2, versículo 2, que foi a nossa leitura de ontem, certo? E hoje, essa carta a gente já sabe que foi Paulo que escreveu, não é? E também que o tema dele é a volta de Cristo. E é maravilhoso esse tema, porque nós estamos esperando um dia Jesus vai voltar. Então, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo. Nós vamos orar junto. Eu vou orar por você e você vai orar por mim. Tá certo assim? Então, nós vamos ler, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 10 ao versículo 17. Diz assim, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé, da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Essa foi a nossa leitura, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 17, que é o final desse capítulo 2. E aí, o que é que nós encontramos aqui? O versículo 10 fala, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O amor da verdade. Desde o início da criação, o ponto principal no relacionamento entre homem e Deus tem sido ou a rejeição da palavra e da verdade de Deus pelo homem, ou seu amor por elas. Esse assunto será também decisivo nos últimos dias dessa era. Somente se salvarão aqueles que,
pela sua fé em Cristo, tiverem fervente e sincero amor à verdade, e que creiam na palavra de Deus, e rejeitem toda nova revelação ou doutrina que conflite com a verdade divina. Olha que coisa maravilhosa nós temos. Nós estamos lendo e meditando segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 10, ao final do capítulo, versículo 17. E aí, nós encontramos esses ensinamentos de uma coisa maravilhosa. O que é que diz aqui? Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Todo que tiver prazer na iniquidade será julgado. Haverá um julgamento. E aí diz aqui, este homem iníquo com seu poder e milagres enganará aqueles que se recusaram a crer na verdade de Deus. Deus concede às pessoas a liberdade de lhe darem as costas e crerem nas mentiras de Satanás. Nós somos livres para escolher o que nós queremos. Se nós queremos ser salvos, nós vamos crer na verdade. Mas se nós queremos a perdição, nós vamos simplesmente ignorar a verdade e viver uma vida dissoluta. Deus nos deu essa liberdade a escolher. Existem dois caminhos a seguir. Ou nós servimos a Deus ou servimos a Satanás. É uma escolha. Isso é interessante, porque Deus não nos obriga à salvação. Deus, pelo seu grande amor, Ele enviou o seu Filho unigênito para vir a esse mundo, se sacrificar, dar a sua própria vida, ressuscitar ao terceiro dia e nos garantir o direito de vida eterna e de sermos chamados filhos de Deus. Mas nós precisamos decidir qual está sendo a nossa decisão. Como estamos vivendo diante de Deus? Esse texto nos leva a fazer uma reflexão sobre a quem nós estamos servindo, a verdade ou a mentira? Sendo levados por informações errôneas, por testemunhos ruins, ou nos apegando ao que diz a palavra de Deus. A verdade nos liberta, a verdade nos conduz ao céu. E aí o apóstolo Paulo, ele continua nessa carta. Ele diz no versículo, mas devemos sempre, versículo 13, do capítulo 2, que é a nossa meditação de 2 Tessalonicenses. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Olha só o cuidado dele. Nós damos graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido, pois por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Deus nos elegeu para a salvação, mas nós temos liberdade de escolher se queremos essa salvação ou não queremos. E a pergunta é, como está você diante de Deus? Como estou eu diante de Deus? É hora de fazermos uma reflexão. E se tem alguma coisa errada, ainda estamos aqui, estamos vivos, ainda há esperança de pedir perdão e ser perdoado por Deus. Pensa nisso. E aí ele continua, para que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Continuem firmes. Esse é o conselho de Paulo, é o desejo do apóstolo Paulo e o cuidado para com aqueles irmãos. E eu louvo a Deus que essa carta chegou às nossas mãos também, para que tenhamos cuidado, que
vamos continuar perseverando na palavra de Deus. Vamos orar agora. Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, por estar conosco, por nos orientar, por esta palavra estar nas nossas mãos e termos a liberdade de ler e meditar essa segunda carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica. Senhor, continua conosco, dá-nos um dia na tua presença. Abençoe a cada um que está comigo nesse devocional, abençoando suas famílias, guardando, livrando de todo mal e perigo. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Amém. Louvado seja Deus. A nossa meditação hoje foi, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 ao 17. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso. E se o Senhor nos permitir, amanhã nós estaremos aqui para mais uma meditação dessa linda palavra, dessa linda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deus te abençoe. Não esquece, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Outra coisa, deixa seu gostei. Se tem um comentário, pode deixar também. Mas não esqueça, você é chamado de Deus. Você é escolhido de Deus. Pense nisso. Deus te ama e quer te fazer feliz. Deus te abençoe. Amém.